Pessoal, eu hoje quero falar com vocês um pouco sobre 3 pontos importantes que eu vou levantar aqui com vocês, didaticamente falando, relacionados à estruturação psíquica individual, tá? Olha aí, para quem me pergunta sobre a terapia individual, vai aparecer dentro do nosso curso de formação de terapia de família e casal? Vai, tá? Então vamos voltar. 3 pontos relacionados à estrutura individual e, consequentemente, relacionados ao laço ou vínculo conjugal. Então eu vou falar didaticamente quais são esses 3 pontos aqui para vocês, que são pontos de destaque para nós que somos terapeutas de casal termos em mente, tá? Não é para a gente perguntar para o nosso cliente sobre esses pontos, não. É para a gente ter eles em mente. Vamos lá. Esses pontos, eles dizem respeito à economia psíquica do sujeito, individual, tá? E também estão relacionados à economia psíquica do casal. O que é economia psíquica individual? É o quanto de energia eu gasto para poder sobreviver. E eu vou falar agora de forma mais detalhada. O quanto eu gasto para investir no outro, primeiro ponto, para a gente pensar. O quanto eu gasto para manter a minha espontaneidade na relação, segundo ponto. E o quanto eu gasto para me defender, terceiro ponto. São pontos que estão conectados entre si. A gente vai ver como que essas conexões ocorrem, estão entrelaçadas. Então, sobre o quanto eu gasto para investir no outro, eu destacaria 3 questões para a gente pensar enquanto profissional. Para investir no outro, e é claro que é um outro significativo, né? Eu preciso desaparecer para fazer esse investimento. Quando eu falo eu preciso desaparecer, eu estou trazendo a questão no ponto de vista primeira pessoa do singular. Estou fazendo a questão para mim, né? E naturalmente vocês para vocês. Mas enquanto profissionais, vocês podem e devem fazer a questão para vocês enquanto pessoas, tá? Mas vocês, depois de apropriada a questão, vocês podem fazer a questão para o seu cliente internamente falando. Não é perguntar para o seu cliente, mas na medida que vocês tiverem o processo psicoterapêutico estiver andando, vocês terão elementos o suficiente num processo terapêutico que seja individual ou de casal, vocês terão elementos o suficiente para responder essas questões. Então, quando a pergunta é: eu preciso desaparecer para investir no outro? A pergunta seria para o profissional: o meu cliente precisa desaparecer para investir no outro? Tá? Claro, né? Mas eu vou continuar mantendo a pergunta na primeira pessoa do singular, tá? Então, quando a gente pensa, eu preciso desaparecer para investir no outro, esse sumiço, né? Esse amortecimento psíquico que a pessoa pode vir a fazer para investir em alguém, diz respeito a um perfil psíquico, né? Tem pessoas que para investir no parceiro, elas somem, né? A própria pessoa some, ela perde as suas características pessoais. Ela tinha determinadas características e deixa de ter. Ela passa a gostar daquilo que o parceiro gosta, querer muitas vezes agradar o parceiro, então ela desconecta com os seus traços pessoais e passa no relacionamento a enfatizar muito mais
as características do parceiro do que as características dela própria. Quando isso vai perdurar numa determinada relação, a gente vai compreender um tipo de perfil psíquico que aquela pessoa tem, olha, a pessoa, a princípio, né? E quando você tem determinados traços muito acentuados, isso é batata para todo relacionamento, o que acontece? Você encaixa na relação com o outro a partir daqueles traços, tá? Então, você investe no outro de uma forma muito intensa, quase desconectando, né, dos seus traços a priori, né, pertencentes a si mesmo. Você faz isso exatamente por não conseguir se sustentar, que é o caso, muitas vezes, de pessoas que não conseguem ficar sozinhas, né? Elas não se sustentam, elas saem de um relacionamento e entram logo em outro, exatamente porque não conseguem se sustentar. Também é um tipo de investimento no outro por falha nessa conexão consigo própria, tá? Então, para a primeira pergunta, o quanto eu gasto para investir no outro, nós podemos pensar nessas questões que eu estou levantando para vocês, tá? E essa pergunta não está dissociada da segunda questão, que seria: o quanto eu gasto para manter a minha espontaneidade na relação? Falando de nós e falando do nosso cliente, né? Então, a gente iria procurar compreender nos relacionamentos significativos que eu mantenho no meu dia a dia, eu tenho um grau de espontaneidade satisfatório? Meu cliente tem um grau de espontaneidade satisfatório? Eu consigo brincar nas relações? Eu consigo me sustentar nas relações em que eu me encontro? Me sustentar no sentido de me abastecer, as relações me abastecem, né? Por quê, gente? Que a gente chama a atenção para a espontaneidade. Espontaneidade é um traço fundamental que estará presente nas relações saudáveis. A ausência de espontaneidade é um traço que aponta para relações já com mais cristalizadas, mais enrijecidas. E, voltando no início do vídeo, quando a gente fala de relação saudável ou relação cristalizada ou enrijecida, nós estamos falando de antemão de sujeitos saudáveis ou sujeitos enrijecidos, aqueles que vão manter uma determinada direção no relacionamento, tá? O quanto de espontaneidade eu mantenho no meu relacionamento? Essa é uma questão que diz respeito a o quanto de saúde eu consigo imprimir na minha relação. É claro que tem uma série de desdobramentos em cima dessa conceito da espontaneidade. A pessoa espontânea, ela é uma pessoa que ela consegue, na relação, se posicionar, se apresentar. Se a relação for um tanto quanto mais fria, árida, a pessoa que é espontânea, ela vai ou sair daquele relacionamento, né, não entrar muitas vezes, ou ela pode ser que ela entre na relação com um grau de espontaneidade que era dela a princípio e depois ela se feche, né? Tendo em vista esse elemento espontâneo, a priori encontrar um parceiro mais, vamos falar, autoritário ou violento, pode ser que o primeiro se feche. É uma questão que o profissional, terapeuta de casal, precisa estar atento. Vocês estão vendo quantas questões que eu estou trazendo aqui? Né? Enquanto profissional, você vai buscar esses elementos com o seu cliente.
o quanto de espontaneidade que ele tem, se ele sempre foi espontâneo, o quanto que ele deixou de ser, se deixou de ser, ou se ele foi mais em algum momento, menos em outro, quais são os contextos mais favoráveis para ser ou não espontâneo no dia a dia. Então, são questões que o profissional vai buscar compreender com o seu cliente, naturalmente, avaliar o perfil psíquico individual e o perfil a posteriori relacional, tá? Terceiro ponto, o quanto eu gasto para me defender nas relações significativas que eu mantenho. É uma outra questão que está relacionada às duas primeiras, né? Defesa, todos nós possuímos, vocês sabem. Agora, a gente utiliza de um maior quantum de defesas nos relacionamentos, de acordo com as relações, mas também de acordo com as nossas próprias características pessoais, a nossa própria história, né? Então, eu elenco aqui para vocês, por exemplo, eu sou muito agressivo nas minhas relações? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Eu sou muito evasivo, né? Eu sou muito, assim, eu saio, né, de cena, né, embora eu esteja presente fisicamente nas relações. Eu sou muito invasivo, eu sou muito mental, tudo eu levo para o racional, para o lógico, para o cognitivo. Então, são traços do âmbito individual que o indivíduo pode imputar naturalmente, porque ele tem aqueles traços mais acentuados, ele vai levar aqueles traços para a relação. Eu sou muito emotivo, né? Muito sensível demais, tudo me toca, tudo me alcança. É um outro traço que a gente muitas vezes pode utilizar para se defender na vida. Então, defesa todo mundo tem. O bom profissional vai perceber quais são as defesas dominantes do seu cliente individual e vai, a posteriori, perceber como que essa defesa individual está conectada, enlaçada com o seu parceiro, né? Formando vínculo conjugal, o laço conjugal, que vai manter o casal numa determinada direção. Isso que é importante a gente ter em mente. As características individuais de cada elemento do par, ainda que a terapia seja de um só, ainda que o profissional não conheça o parceiro do seu cliente, as características individuais, elas vão fazer um tipo de conexão que vai encaminhar o casal numa determinada direção. Então, quando a gente profissional levanta essas questões para a gente mesmo em relação ao nosso cliente, a gente consegue identificar o quanto de economia psíquica, né? A pessoa que é o nosso cliente, podendo ser o casal também, a complexidade só fica maior. Mas o profissional consegue identificar o quanto de economia psíquica a pessoa gasta, usa, né, para sobreviver. E identificando esse resultado dessa equação, o profissional consegue, ele tem dados para compreender se a relação que o seu cliente mantém numa determinada parceria amorosa tem maior ou menor grau de o que, gente? Saúde psíquica, tá? Então vamos voltar nas três questões. O quanto eu gasto para investir no outro, o quanto eu gasto para manter a minha espontaneidade e o quanto eu gasto para me defender, tá? A minha espontaneidade está diretamente ligada à minha defesa, naturalmente, né? Então, as nossas defesas psíquicas, elas sempre vão existir, né? A gente pode ter noção delas, como eu trouxe os traços que eu falei, você pode ser muito
agressivo, evasivo, invasivo, mental, lógico, cognitivo, ou até emotivo, são características pessoais que muitas vezes a gente percebe, e percebendo a gente tem um jeitinho melhor de trabalhar. No entanto, existem outras defesas psíquicas que são mais da ordem do inconsciente. A gente é como se tivesse o mesmo traço que fosse um desses que eu trouxe, mas a gente não toma aquela característica como um traço pessoal, mas toma aquela característica, vejam só, como único modo de ser. Gente, se é o meu único jeito de ser, é pior, né? Porque não é um traço, não é uma roupa que eu estou vestindo e que eu posso mudar, eu posso afrouxar. Não é. É algo que é a única capa que eu tenho. Então, se essa defesa ela é tida como o único jeito que eu vejo a vida, ou a certeza absoluta de que o mundo é de uma determinada forma e aquela determinada forma que eu vejo, que na verdade é uma defesa psíquica, a situação é mais complicada, porque essas defesas elas estão mais enraizadas no psiquismo do nosso cliente individual e vão desenvolver uma conexão com a nossa parceria amorosa de uma forma mais agarrada. Por que está agarrada enquanto defesa? A conexão ela é mais sem óleo, sem lubrificação, ela é mais áspera, ela é mais difícil de fazer movimento, difícil de articular, ela é mais nheco, né? Sabe quando você tem uma engrenagem que faz um barulho ruim de escutar? É a conexão de casais que estão mais rigidamente defendidos psiquicamente falando. Porque, escutem, porque a defesa psíquica individual está muito enraizada, o casal não pode fazer alterações no seu comportamento. Porque se o casal fizer alterações no seu comportamento, isso vai ruir a defesa individual. É assim que funciona, tá? Então, porque a defesa individual está muito enrijecida, muito enraizada, muito primitiva, muito difícil acesso à organização conjugal estará mais enrijecida. Ok? Vamos voltar para os três pontos. O quanto eu gasto para investir no outro, existe um quanto que a gente gasta, psiquicamente falando, energeticamente falando, para fazer investimento no outro. Esse quantum de energia está associado ao quanto eu gasto para manter a minha espontaneidade. Se eu sou mais ou menos espontânea, as coisas estão relacionadas, o investimento no outro está relacionado à minha espontaneidade, e o quanto eu gasto para me defender. Então, são só pontos que eu trouxe para o profissional pensar de forma estratégica, de forma didática, tá? Mas são pontos que eles estão conectados. E o profissional com um pouquinho mais de treino, ele consegue identificar isso, não demora, é rápido, né? Ele consegue identificar isso no seu cliente individual e aí o profissional terá um bom parâmetro, pessoal, olha só, para identificar o laço que o seu cliente mantém no seu relacionamento significativo, que o seu cliente está trazendo, inclusive, questões para a terapia, se for um cliente individual. Volto no início do vídeo, algumas pessoas falam, eu vou entender ou aprender na terapia de casal questões da clínica individual? Muito, tá? Se o seu cliente for o casal, você vai identificar essas mesmas questões que eu estou trazendo de um
você vai identificar no 2, né? E vai identificar, então, gente, a maturidade do casal, o quanto que o casal tem um vínculo mais possível de ser tratado em terapia de casal, ou o quanto que o casal tem um vínculo mais enrijecido. Olha, casal agarrado, que não pode mudar, porque se mudar, um ou outro vai ruir nas suas defesas individuais, ok? Então, não há, nesse segundo caso, indicação, na maioria das vezes, há exceção para terapia de casal, mas o trabalho precisa ser da ordem individual. Tem exceções que a gente precisa falar caso a caso, mas o profissional, então, vai conseguir fazer uma conexão a partir do olhar para os seus 2 clientes que estiverem ali sendo atendidos. Gente, detalhe, se o seu cliente, para finalizar, se o seu cliente for só um sujeito, você vai falar assim, ele está muito enrijecido. A chance é dele encontrar e manter uma parceria que tenha mais possibilidade de ser espontâneo, o parceiro, se o primeiro está muito enrijecido. O que vocês acham? O primeiro está muito enrijecido, o parceiro vai ser um parceiro espontâneo? Não vai. Por quê? Porque não cola, entendeu? As pessoas, essa pessoa espontânea, ela vai fazer conexão e manter a conexão com uma que tenha uma possibilidade de abertura, né, de aceitação da espontaneidade do outro, porque ela aceita a si própria, a sua própria espontaneidade, né? Se esse primeiro é mais espontâneo e o segundo é mais enrijecido, não dá conexão, não dá engrenagem um no outro. Existem ainda exceções que a gente tem que olhar caso a caso, mas normalmente é assim, ok? Então eu procurei trazer para vocês hoje, ainda que no início estava de uma forma um pouquinho aí, pouco didática, né? 3 pontos importantes para a gente, o profissional terapeuta de família, estar atento ao desenvolver sua clínica individual. Pontos esses que eu destaquei que vão ajudar o profissional a compreender como que a pessoa está estruturada, psiquicamente falando, e como que esta pessoa, seu cliente, vai fazer a conexão com a sua parceria amorosa, ok? Lembro a vocês, eu nem me apresentei no início do vídeo, lembro a vocês que eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG. Nós temos um centro de formação para terapeutas de família e casal e todo ano inicia uma turma 100% online, onde a gente trabalha com, a maioria dos alunos são psicólogos, mas tem alunos que vêm de outras áreas que querem se especializar nessa área de terapia de família e casal, ok? Redes sociais, Instagram, nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Se tiverem dúvidas, manda para a gente conversar mais um pouco. Muito obrigada pela atenção.